Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Muitas pessoas imaginam e debatem sobre como seria um encontro entre o F-35, o mais novo caça furtivo norte-americano, e o S-400, considerado por muitos como o melhor sistema antiaéreo da atualidade. Esse é um debate muito complexo e que, em uma situação real, envolveria muitas variáveis. A função de um avião furtivo nas missões de ataque terrestre é, através da discrição, se aproximar o suficiente para lançar suas armas que deverão destruir ou danificar um alvo. Mesmo que esse alvo não seja destruído, mas tenha sua utilização limitada apenas pelo receio de um ataque, isso já representa uma vitória tática para a aviação inimiga. Já a função de um sistema antiaéreo é negar ou comprometer o uso do espaço aéreo pela aviação inimiga, através da destruição de aeronaves ou da simples dissuasão. Um sistema antiaéreo apenas ao dificultar ou atrapalhar a aviação inimiga, mesmo que não destrua nenhuma aeronave, já está parcialmente cumprindo a sua missão. Esse é o desfecho que determina quem de fato vence ou perde em um combate entre um sistema antiaéreo e um caça, e não necessariamente quem destruiu quem. O cenário menos provável de ocorrer seria um encontro isolado de alguns caças F-35, algo como uma esquadrilha, com uma bateria S-400 operando também sozinha. Se esses F-35 decidissem atacar a bateria S-400, considerando que ela estivesse com seus radares ligados, sem nenhum controle de emissões, permitindo a sua localização, a arma mais adequada para os F-35 seriam as bombas SDB, já que ele ainda não transporta mísseis anti-radiação internamente, uma capacidade que deverá ser atingida nos próximos anos. Essas bombas são pequenas, podendo ser transportadas em até 8 de uma única vez internamente por cada caça, e se disparadas a grande altitude, podem atingir alvos a até 100 km de distância. Como elas possuem seus próprios sensores internos por radar infravermelho para a fase terminal, elas podem atacar alvos móveis, o que é um requisito fundamental para poder atacar uma bateria antiaérea moderna. Esse alcance de 100 km é bem menor do que o alcance máximo dos mísseis do S-400, que podem atingir alvos a 380 km de distância. Mas para engajar um alvo a esta distância, ele precisaria detectar esse alvo primeiro, e o F-35, ou seja, o seu rival nesse cenário, é um avião furtivo, desenvolvido para ser ainda mais furtivo contra radares que funcionem na banda X, que é a mesma faixa de frequências do radar de controle de fogo 92N6E, ou seja, o radar que efetivamente guia os mísseis do S-400. Isso significa que o F-35 muito provavelmente poderia se aproximar o suficiente para lançar as suas bombas e fugir sem ser detectado pelo S-400. Com 4 caças lançando 8 bombas cada um, totalizando 32 bombas, ao S-400 só restaria a alternativa de tentar abater as bombas já em voo. Imaginando que essas bombas voem a uma velocidade média de 200 metros por segundo, elas levariam 500 segundos ou aproximadamente 8 minutos de voo para percorrer os 100 km. Como o S-400 é um sistema multicamada que utiliza diversos tipos de mísseis, na função CPGM, ou seja, a função de abater armas guiadas, ainda mais nessa quantidade, ele certamente utilizaria os mísseis 9M96E2, que são menores que os grandes mísseis de maior alcance e que podem ser transportados em uma quantidade de 16 por cada veículo de lançamento. O 9M96E2 é um míssil guiado por radar ativo e possui a capacidade de hit kill, o que significa que ele foi desenvolvido para abater alvos com impactos diretos, embora ainda possua uma ogiva de fragmentação. Com 120 km de alcance, esses mísseis poderiam abater as bombas quase na distância máxima. Essas 32 bombas certamente desafiariam a capacidade de engajamento em simultâneo do S-400, mas como essas bombas levariam cerca de 8 minutos para voar até os alvos, haveria uma grande chance do S-400 conseguir destruir todas as bombas em voo uma após a outra. Porém, como dito, esse é um cenário menos realista, já que tanto o S-400 quanto o F-35, para que alcancem as suas capacidades máximas, são utilizados em conjunto com outros equipamentos e sistemas que os complementam.
Um cenário mais realista envolveria pelo menos um esquadrão de caças F-35, algo como pelo menos umas 12 aeronaves, apoiadas por um número semelhante das versões de guerra eletrônica do F-16 ou do FA-18, esses últimos transportando mísseis antirradiação e iscas ativas. Do lado oposto, poderíamos esperar algo como umas 3 baterias do sistema S-400 cobrindo uma grande área com camadas sobrepostas para evitar a infiltração entre elas, defendidas por sistemas de curto alcance como o Pantsir, cobrindo a camada mais interna contra armas guiadas, e com todo o conjunto sendo apoiado por radares contrafurtivos de banda VHF e sistemas ESM. Isso tudo formaria o que é chamado de IADS, ou Defesa Aérea Integrada, que é quando diversos sistemas operam em conjunto, se comunicando entre si e cobrindo as deficiências um do outro na função de defesa aérea. Esse cenário muito mais complexo poderia ter diversos desfechos que dependeriam de diversos fatores. Mas a grosso modo, certamente os sistemas S-400 ficariam com seus radares desligados, justamente para evitar que suas emissões fossem detectadas, o que permitiria a triangulação de suas posições. O controle do espaço aéreo seria feito por sistemas ESM, que monitorariam as emissões dos radares e sistemas de comunicação e navegação dos aviões inimigos, permitindo seu rastreamento via triangulação, e por radares de banda VHF, que geralmente são imunes aos mísseis antirradiação e aos sistemas de alerta radar dos caças, posicionados mais no interior do território, ambos compartilhando suas informações sobre o espaço aéreo com as baterias do S-400. A aviação inimiga, supondo que suspeite da presença de sistemas antiaéreos na área, tentaria forçar essa rede de defesa antiaérea a ligar os seus radares para que fosse possível localizá-los, e para isso utilizaria as iscas, como o MALD. O MALD é como um míssil de cruzeiro, mas ao invés de ser utilizado para atacar alvos em terra, ele foi pensado para simular aviões e mísseis e voa em uma trajetória pré-estabelecida. Uma vez que ele se aproximasse do território inimigo, seria detectado pelos radares VHF e sistemas ESM, que passariam a sua posição para os sistemas antiaéreos, já que até esse momento não seria possível distingui-lo de um avião militar. As baterias do S-400 então provavelmente ligariam seus radares para rastrear as iscas MALD, pensando serem caças ou mísseis de cruzeiro, momento em que poderiam ter as suas posições trianguladas pelos sistemas de guerra eletrônica do F-35, voando mais atrás, distante o suficiente para não ser detectado. Com as posições das baterias S-400 já conhecidas e com seus radares ligados, os F-16 ou F-18 de guerra eletrônica se aproximariam em baixa altitude, subiriam para lançar seus mísseis antirradiação e mergulhariam de novo em um voo baixo para evitar os mísseis do S-400, já que por não serem furtivos poderiam ser engajados nas distâncias máximas. 12 caças desses poderiam lançar facilmente 24 mísseis antirradiação ou mais, dependendo da quantidade de iscas MALD que fossem levadas junto. Com pelo menos 2 dezenas de mísseis antirradiação se aproximando em velocidade supersônica, os sistemas S-400 utilizariam parte dos seus mísseis 9M96E2 para tentar interceptá-los na maior distância possível, já que ao contrário das bombas SDB, eles se aproximariam em uma velocidade muito maior, resultando em um tempo de reação 3 ou 4 vezes menor. Logo atrás dos mísseis antirradiação viriam os F-35, cada um com 8 bombas SDB, totalizando 96 bombas que deveriam ser lançadas logo em seguida. A coordenação do ataque exigiria o uso de datalinks e outros sistemas de comunicação que poderiam ser detectados pelos sistemas ESM terrestres, além dos radares de banda VHF que são naturalmente contrafurtivos. Como essas bombas guiadas precisam ser lançadas a grandes altitudes para que atinjam seu alcance máximo, já que dependem apenas da capacidade de planeio pelo fato de não possuírem um motor próprio interno, isso obrigaria os caças F-35 a terem de voar alto, abandonando o mascaramento do terreno. Se e somente se esses sistemas ESM e radares VHF mais modernos, como o da série Nebo, tivessem precisão suficiente para fazer as atualizações de meio curso dos mísseis do S-400, estes poderiam engajar os F-35 em distâncias próximas do alcance máximo, que seria de 120 km com os mísseis 9M96E2 ou de 380 km para os mísseis 40N6. Mas esse é um fato que, embora seja possível tecnicamente, carece de confirmação.
Isso significa que haveria uma probabilidade do S-400, operando em conjunto com radares de banda VHF e sistemas ECM, ser capaz de engajar o F-35 antes dele lançar as suas bombas guiadas. Porém, aí entra outra variável. Apenas mísseis guiados por radar ativo poderiam receber as atualizações de meio curso, caso seja realmente possível, de sistemas ESM e radares de banda VHF. O problema é que os radares internos desses mísseis também operam na banda X, a faixa de frequências para a qual os aviões furtivos foram otimizados, de modo que travarem o alvo de baixo RCS como o F-35 seria difícil para um míssil guiado por radar. Por outro lado, com 3 baterias atacando de ângulos diferentes e com os pilotos do F-35 sem saber ao certo se os mísseis travariam ou não, talvez sendo obrigados a realizar manobras evasivas de forma preventiva, seria possível que alguma região de maior RCS do F-35 eventualmente ficasse exposta para o radar de um míssil, que poderia ter um eco grande o suficiente para travar no alvo. Vale lembrar que o F-35 foi pensado para ter a furtividade maximizada no setor frontal. Nas laterais ou parte traseira ele é menos furtivo. De qualquer forma, seria prudente supor que pelo menos a maior parte das bombas SDB seriam lançadas, seguindo em direção das baterias S-400 logo atrás dos mísseis anti-radiação. Seriam então dezenas de alvos para abater e evitar a destruição dos sistemas antiaéreos. Cada bateria S-400, quando utilizando mísseis guiados por radar ativo, pode engajar até 12 alvos de uma única vez, o que daria 36 alvos para as 3 baterias. Cada veículo de combate Pantsir pode engajar 4 alvos ao mesmo tempo, e uma bateria composta por 4 veículos Pantsir poderia engajar 16 alvos de uma única vez. Supondo que cada bateria S-400 fosse protegida por uma bateria Pantsir composta por 4 veículos de combate, então as 3 baterias de S-400 e as 3 baterias de Pantsir poderiam engajar juntas até 84 alvos de uma única vez, sendo o S-400 para as distâncias maiores e o Pantsir para as distâncias mais curtas. Isso daria uma capacidade, pelo menos na teoria, de barrar esse ataque de mísseis anti-radiação e bombas guiadas, porém na prática haveria outro fator contrário que poderia degradar o desempenho dos sistemas antiaéreos: a guerra eletrônica. Durante todo o ataque, os aviões de guerra eletrônica equipados com casulos de interferência e os F-35 utilizando seus radares nesta função iriam, entre aspas, atrapalhar os radares dos sistemas antiaéreos, degradando a sua eficiência. Por outro lado, os mísseis guiados por radar ativo do S-400, atuando no modo Homeogen, que é quando o míssil identifica e se guia em direção a uma fonte de emissão como se fosse um míssil anti-radiação, poderiam ameaçar seriamente tanto o F-35 quanto os aviões de guerra eletrônica. Enfim, acho que já dá para ver que esse seria um cenário muito complexo, de forma que, apenas analisando as possibilidades, é quase impossível decretar um resultado. Mas se fosse para apostar, chutaria que a Força Aérea Atacante perderia diversas aeronaves, incluindo possivelmente alguns aviões furtivos, e a Força Defensora poderia interceptar a maioria das bombas e mísseis, mas é provável que algumas acabariam passando, vitimando também parte dos sistemas antiaéreos, analisando, é claro, apenas dentro desse contexto que foi colocado. No final das contas, venceria aquele que conseguisse aumentar a proporção de meios ofensivos ou defensivos em relação ao outro, e que conseguisse por mais tempo suportar os gastos de ter que atacar ou se defender com dezenas de caríssimas armas guiadas por vez. E vocês, o que acham que ocorreria em um encontro como esse? Comentem aqui embaixo as suas teorias e apostas. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continuem nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.